Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Liderança, uma leitura e análise do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje, vamos falar sobre o capítulo 12, Contratação e Entrevista. Nada do que você faz como gestor é tão importante quanto contratar bem. Você não pode se dar ao luxo de pegar atalhos em decisões de contratação. Uma decisão de contratação ruim pode lhe custar centenas de horas tentando resolver os problemas criados por ela. Se você não tem certeza ou está desconfortável em relação a um candidato a membro da equipe, confie em seus instintos. Faça o que for necessário para qualificar mais ou desqualificar o candidato. Depois que você faz uma oferta de emprego, suas opções ficam significativamente limitadas. Você precisa estar muito confiante de que tem a pessoa certa antes de oferecer o emprego. Sua certeza tem que estar baseada em fatos sólidos, pesquisa, verificação de referências, testes ou qualquer outra ferramenta que esteja à sua disposição. Essa não é uma área em que você pode se dar ao luxo de seguir apenas sua intuição. As decisões de contratação são as mais importantes que você vai tomar como gestor. Provavelmente, há tantas práticas de contratação diferentes quanto há empresas. Seria impossível cobrir todos os vários métodos. Então, vamos fazer duas posições simples. Digamos que o Departamento de Recursos Humanos faça a verificação inicial, mas você tem a decisão final sobre quem vai trabalhar em sua área de responsabilidade. A utilidade de testes. Com maior participação federal, estadual ou municipal nos procedimentos de contratação, sua empresa pode não testar muitos candidatos a funcionários. Há muitas exigências legais para seguir na aplicação de testes, mas testar está entre as melhores maneiras de determinar se os candidatos realmente têm as habilidades que dizem ter. Há muitas empresas que pagam aos candidatos a emprego pelo tempo de entrevista para mantê-los em um local por um dia inteiro para testes. A qualidade dos funcionários em perspectiva vai variar muito. Quando os níveis de desemprego estão altos, você vai ter um número maior de candidatos disponíveis para escolha. O contrário é verdade quando os níveis de desemprego estão baixos. Há até situações em que os funcionários disponíveis são tão poucos que você pensa em contratar praticamente qualquer um que apareça diante da sua mesa. Então, há forças além de seu controle. Nós aqui estamos focados em situações que você pode controlar. O ingrediente que falta. Quase sem exceção, gestores dizem que os ingredientes mais importantes na contratação de um novo funcionário são experiência, qualificações e formação. Eles raramente citam o ingrediente que falta: a atitude. Você pode contratar um empregado com toda a experiência, formação e qualificações que esperava, mas se a pessoa tem uma atitude ruim, você acabou de contratar um funcionário problema. Por outro lado, você pode contratar uma pessoa com menos experiência, formação e qualificação, e se essa pessoa demonstra uma atitude excelente, é bem provável que você terá um funcionário excelente. Todo gestor experiente vai concordar que atitude é o elemento mais importante em um funcionário. O processo de exame. A maior parte dos gestores fala demais e ouve de menos durante o processo de entrevista. A entrevista com o candidato é uma avaliação de mão dupla.
Naturalmente, o candidato quer o emprego, então a maior parte dos candidatos vai lhe dar as respostas que eles acreditam que vão maximizar suas chances. Não faça perguntas que sejam tão difíceis que o candidato não possa respondê-las. Aqui há algumas perguntas a evitar que gestores que se orgulham de ser entrevistadores duros poderiam fazer. 1. Por que você quer trabalhar aqui? 2. O que faz você pensar que é qualificado para este emprego? 3. Você está interessado nesse emprego por causa do salário? Perguntas idiotas como essas vão fazer de você um péssimo entrevistador. Você deve se esforçar para deixar o candidato confortável, a fim de que vocês possam ter uma conversa. Seu objetivo é conhecer melhor o candidato, e isso significa não criar um tom de confronto durante a entrevista. Em vez disso, faça afirmações ou perguntas que vão relaxar o candidato. Guarde as perguntas mais difíceis, mas não as 3 anteriores, tá? Para mais tarde no processo. Pense na entrevista de amostra a seguir. A entrevista de emprego da senhorita Valência. O objetivo deve ser descobrir se o candidato atende às qualificações do emprego e se tem uma boa atitude. Faz sentido passar a parte inicial da entrevista envolvendo o candidato em conversas descompromissadas e não ameaçadoras. A maior parte dos candidatos fica nervosa. Eles têm muita coisa em jogo em relação aos resultados. O objetivo é deixar a pessoa relaxada. Ao não entrar diretamente no negócio que importa, você faz com que as pessoas saibam que você está interessado nelas como indivíduos, além do emprego. É importante que você desenvolva um relacionamento confortável. Se essa pessoa vai trabalhar para você, é o início do que podem ser anos de contato diário. Mesmo quando candidatos não conseguem um emprego, eles vão sentir mais simpatia em relação a você e a sua empresa, porque você mostrou um interesse sincero por eles. Nota: uma empresa tem muitos públicos. O público geral, os clientes, a indústria da qual faz parte, órgãos do governo com os quais ela interage, seus funcionários e aqueles que buscam emprego na empresa. Em um caso, uma mulher que era grande cliente de uma loja de departamentos elegante achou que seria divertido ter o emprego de meio expediente ali. Ela ficou ressentida com o tratamento recebido quando se candidatou ao emprego e jurou nunca mais tornar a botar os pés na loja. Isso custou à loja milhares de reais por ano, apenas em suas compras. Sem contar as compras que todos seus amigos teriam feito se ela não tivesse compartilhado sua experiência negativa com eles. Quando a conversa descompromissada termina, você pode levar em consideração usar esta abordagem. Por exemplo, senhorita Valência, antes de começarmos a falar especificamente sobre a vaga ao qual você se candidatou, eu gostaria de lhe falar um pouco sobre nossa empresa. Porque, enquanto estamos levando você em consideração, você também está nos levando em consideração. Então, queremos responder qualquer pergunta que você possa ter sobre nossa empresa. Então, vá em frente e conte a ela algumas coisas sobre a empresa. Conte a ela qual é o seu propósito, mas não passe tempo demais em estatísticas. Fale mais sobre o relacionamento da empresa com seus funcionários. Conte a ela algumas coisas na área que seja única. Você quer que ela tenha uma ideia sobre a empresa da qual ela quer fazer parte. Isso também dá a ela mais oportunidades de relaxar e se sentir confortável. Nós agora chegamos ao ponto crucial da entrevista. Você quer fazer perguntas que vão lhe dar algumas pistas sobre a atitude dessa pessoa. A maior parte dos gestores orientados para pessoas, isso é, a maioria deles, não aguentam vácuo. Então, se o candidato não responde imediatamente, eles tendem a intervir e tentar ajudar. É um ato de bondade,
mas nesse caso interfere com a obtenção de informação crucial da qual você precisa para fazer uma seleção correta. Perguntas a fazer e o que você pode aprender. Algumas amostras de perguntas a fazer são: 1. Do que você mais gostava em seu último emprego? 2. Do que você menos gostava em seu último emprego? 3. Fale-me sobre o seu último gestor. 4. Como seu último emprego permitia que você crescesse profissionalmente? 5. Como você teria reestruturado seu último emprego se pudesse? Essas são perguntas simples. Você pode desenvolver algumas que pareçam mais apropriadas, mas até fazer isso, considere usar essas sugeridas aqui. Vamos examinar cada pergunta e as respostas certas e erradas podem lhe indicar sobre a atitude do funcionário. Se a resposta para a primeira pergunta, do que você mais gostava em seu último emprego, mencionar itens como os desafios do emprego, o fato de a empresa promover seus funcionários, de a empresa encorajar e auxiliar com oportunidades educacionais ou motivar a iniciativa, você tem alguém que reconhece o que é importante em um ambiente de trabalho sólido. Entretanto, se a resposta da pessoa mencionar coisas como o escritório não abrir às sextas-feiras, o que resultava em fins de semana mais longos, e a empresa proporcionar muitas atividades sociais, incluindo campeonatos de futebol e um de tênis, você pode ter um candidato que está à procura de um lugar para socializar. Essa pessoa pode ser socialmente dinâmica, carismática e pessoalmente gregária. E mesmo que não haja nada de errado em desfrutar da companhia dos outros, essa não deve ser a principal razão para buscar um emprego. Agora vamos discutir algumas respostas em potencial para a segunda pergunta sobre as coisas do que ela menos gostava no último emprego. Se a resposta envolver coisas como de vez em quando ter de fazer hora extra, ou trabalhar aos sábados, ou esperar-se dela que abrisse mão de um sábado para ir a uma faculdade comunitária para adquirir habilidades importantes no emprego, embora a empresa pagasse o valor do seminário, essas não são as respostas que você quer ouvir. Entretanto, se a resposta mencionar que a empresa não tinha um sistema de avaliação de desempenho formal, que a concessão de aumentos não parecia ter nenhuma relação com a qualidade, ou que não havia nada de que a pessoa realmente não gostasse, mas apenas sentia que podia haver oportunidades melhores em outro lugar, essas são respostas refletidas e firmes que sugerem que o candidato pode ser orientado por realizações e ter um bom julgamento. Vamos agora passar para a terceira pergunta sobre o último gestor do candidato. Você vai perceber que a pergunta é mais aberta. Se a candidata detonar seu último supervisor e for muito negativa, dizendo algo como "não acho que devo usar o tipo de linguagem necessária para descrever o FDP", essa é uma resposta desfavorável. Se supomos que o relacionamento com a última supervisora foi horrível, mas ela responde: "Bom, como acontece com muitos chefes, nós tínhamos nossas diferenças, mas eu gostava dela e a respeitava." Essa é uma descrição diplomática do que pode ter sido uma situação ruim. Candidatos a empregos que detonam uma empresa ou gestor anterior, mesmo que merecidamente, dizem mais sobre eles mesmos que sobre o objeto de desprezo. Essa abordagem não vai melhorar as perspectivas do candidato em relação ao emprego. Então, a pessoa perspicaz vai evitar comentários negativos sobre relações de trabalhos anteriores. A quarta pergunta sobre como o último emprego do candidato lhe permitia crescer profissionalmente pode lhe dar algumas ideias de como os candidatos veem seu trabalho. Alguém que diz que não procurava oportunidade para crescer profissionalmente diz a você que enxerga o trabalho mais como um emprego que como uma carreira. Isso não é ruim, mas é um entendimento de grande valor.
Se eles disseram a você que a falta de oportunidades para crescimento profissional era uma frustração significativa, você terá um entendimento diferente sobre como eles veem o trabalho. Eles provavelmente vão ser do tipo que vê o trabalho como uma carreira e deseja progredir. Se lhe disserem que cresceram significativamente, eles darão a você uma oportunidade de discutir seus objetivos profissionais. A quinta pergunta, sobre como eles reestruturariam seu último emprego, dá a você uma ideia de como eles veem a si mesmos se encaixando em uma organização maior. Uma resposta refletida e construtiva diz a você que eles veem o quadro maior de como suas contribuições se encaixam na equipe. Uma resposta com o foco de tornar sua vida mais fácil à custa de seus colegas é um sinal de perigo. Isso diz a você que eles podem ser exageradamente focados em si mesmos. Perguntas de candidatos. Você também pode dizer ao candidato: fiz todas essas perguntas a você. Tem alguma coisa que gostaria de me perguntar? As perguntas feitas pelo candidato também fornecem pistas para a atitude. E se as perguntas dos candidatos seguirem por essa linha? Por exemplo, 1. Quantas remendas de feriados vocês fazem por ano? 2. Vocês abrem o escritório na quarta-feira de cinzas? 3. No fim do ano, há férias coletiva? 4. Que atividades sociais a empresa patrocina para os funcionários? Perguntas que seguem por esse caminho indicam alguém que está mais focado em sair do trabalho do que entrar nele. Essas amostras são óbvias e, mais uma vez, exageradas para alcançar o objetivo. Algumas perguntas feitas pela candidata podem ser mais sutis que isso, mas ainda são um indicativo de uma atitude indesejada. A amostra de perguntas feitas por candidatos a seguir reflete uma atitude decididamente diferente. Exemplo 1. As pessoas são promovidas com base em desempenho? 2. Uma pessoa com desempenho excelente pode receber um aumento salarial maior que outra com um desempenho médio? 3. A empresa tem programas regulares de treinamento para funcionários de modo que eles ampliem suas habilidades profissionais? Pode ter passado pela sua cabeça que a candidata está fazendo perguntas que acha que você quer ouvir. Se for o caso, isso indica que você não está entrevistando uma idiota. Um funcionário que consegue antecipar que perguntas devia fazer não vai ser um membro melhor da equipe que um candidato que não tem a menor ideia sobre isso? Uma estratégia importante que o gestor leva para o processo de entrevista é o silêncio. Quando uma pessoa não responde imediatamente, o silêncio pode parecer desconfortável, mas se você intervir, terá menos chances de obter a resposta verdadeira. O Departamento de Recursos Humanos provavelmente orientou você sobre o tipo de perguntas que podem e não podem ser feitas. Você precisa saber as áreas em que não pode entrar porque são discriminatórias, ilegais ou os dois. Uma pergunta proibida que vem à mente é: você precisa cuidar dos seus filhos? Esse é um dos tópicos que você não pode abordar. E se o candidato abordar sobre o horário de trabalho, não considere isso uma pergunta negativa. Ela pode ter sido disparada por uma preocupação em relação ao cuidado dos filhos. Outra pergunta de um candidato que não deve ser considerada negativa tem a ver com plano de saúde. Um funcionário perguntando sobre benefícios de saúde está demonstrando responsabilidade. Em suma, é o teor geral da pergunta que indica um problema de atitude. Você deve usar seu bom senso para julgar que assuntos denotam atitudes e quais indicam responsabilidade. À medida que obtém mais experiência com o processo de entrevistas, você vai se tornar mais habilidoso nele. Na maior parte das entrevistas de emprego, a atitude do funcionário é completamente ignorada. Normalmente, gestores seguram as fichas de inscrição nas mãos e dizem:
Bom, vejo que você trabalhou para a empresa XYZ. Examine a ficha de inscrição antes de se sentar com o candidato, não pela primeira vez na presença dele. Então, faça perguntas que revelem atitudes profissionais. Os efeitos dos níveis de desemprego. Se sua área tem um alto nível de desemprego, você vai conseguir melhores atuações dos funcionários em perspectiva. As pessoas que precisam desesperadamente de um trabalho fixo e um salário no fim do mês vão aceitar praticamente qualquer tipo de emprego. Mas elas também vão ser mais habilidosas ao vender para o entrevistador porque deviam ficar com o emprego. Com um desemprego elevado, você também vai se deparar com candidatos excessivamente qualificados. Sem dúvida, você pode se solidarizar com essas pessoas em seu dilema presente. Mas você deve saber também que assim que se abrirem oportunidades que possibilitem que eles recebam de acordo com todas as suas qualificações, você vai perder esses funcionários. Primeiro, se as pessoas estão trabalhando abaixo de sua capacidade, elas não são desafiadas no emprego. Segundo, elas logo vão estar à procura de um emprego melhor. Conhecendo a indisposição de gestores de contratar trabalhadores excessivamente qualificados, alguns candidatos desesperados vão ocultar suas qualificações na inscrição, de modo que seu maior nível de educação e experiência esteja escondido. Se contratar pessoas excessivamente qualificadas, esteja preparado para perdê-las, a menos que você consiga promovê-las para uma posição mais alinhada com suas qualificações. Siga uma segunda ou terceira opinião. Nunca hesite em pedir a colegas que você respeita para entrevistar um candidato que você esteja levando em consideração. Depois de estreitar o campo de candidatos a alguns poucos, mais informação sempre ajuda. Um segundo ou terceiro ponto de vista frequentemente pode oferecer observações ou insights que você deixou passar. Quanto mais importante for o cargo, mais importante será que você tome a decisão certa. Opções adicionais vão aumentar suas chances de acertar. O funcionário qualificado em zona de conforto. O funcionário qualificado em zona de conforto é uma pessoa extremamente qualificada, mas que não gosta de ser desafiada. Há muitos deles por aí, mas poucos admitem isso. Um dos muitos problemas de pessoas assim é convencer você de que elas realmente querem trabalhar em uma posição que parece muito abaixo de suas capacidades. Elas ficam aborrecidas por não serem contratadas para os empregos que querem, por serem excessivamente qualificadas. Elas logo descobrem que a maneira de lidar com isso é não listar todas as suas qualificações na inscrição para o emprego. A enfermeira que não quer trabalhar com enfermagem pode não indicar seu treinamento nesse campo. Ela pode reduzir suas qualificações para se adequar ao emprego de escritório que quer. Da mesma forma, o professor que não aguenta crianças pequenas em um ambiente de sala de aula pode não listar todas as suas credenciais. Esconder trabalhos anteriores na inscrição para o emprego é mais difícil, porque o entrevistador treinado vai identificar qualquer hiato. Então, se o professor realmente quer o emprego de manutenção do prédio e dos jardins da escola, sua inscrição pode mostrá-lo como membro da equipe de manutenção da escola em vez de em seu quadro de professores. Como você está pensando em progredir e gerenciar outras pessoas, pode ter dificuldade de entender candidatos com esse tipo de personalidade. Não os subestime. Eles com certeza não são burros. Eles veem o trabalho de uma perspectiva diferente da sua. Não é uma questão de quem está certo e quem está errado. Cada atitude está certa para a pessoa envolvida. Pense no dentista que está na zona de conforto.
de 45 anos que se arrepende da decisão de passar o resto da vida olhando para a boca das pessoas e obturando dentes. Há muitas pessoas infelizes trabalhando em empregos não adequados. E devemos respeitar os profissionais que saem da zona de conforto por terem a coragem de mudar sua situação. As pessoas resistem à mudança, e a combinação de resistir à mudança e saber que a mudança é necessária leva a um conflito emocional interno. Isso é que os psicólogos chamam de negação. Você se vê obrigado a escolher entre duas alternativas desagradáveis, porque, ao não fazer nada, você está se devorando vivo. O qualificado em zona de conforto está tentando encontrar o que é certo para mim. Os empregos que os profissionais da zona de conforto têm podem ser temporários. Eles estão em uma encruzilhada, em um período de reavaliação. Frequentemente, eles estão procurando um emprego que não o distraia de sua busca. Um emprego que exija um mínimo de atenção, liberando-os para pensar, tentar entender as coisas. Frequentemente, eles vão procurar um emprego que não seja tão repetitivo por natureza, que possa ser feito com precisão, sem esforço, permitindo a eles ficar com seus pensamentos em outro lugar. Certos cargos em sua própria empresa, obviamente, iam deixá-los loucos em 2 horas. Mas há pessoas que gostam de fazer esses trabalhos. É uma questão de encaixe adequado. Trabalho e jogos. A palavra trabalho tem uma imagem ruim para muitas pessoas. Para elas, o trabalho é uma forma de punição. Se uma pessoa é um atleta profissional e joga um esporte como um meio de vida, é trabalho. Mas, se uma pessoa praticar o mesmo esporte por recreação, é jogar. Talvez isso se reduza a uma situação de ter, de ou querer. É por isso que muitas pessoas financeiramente independentes ainda trabalham. Para elas, é uma situação de querer. A descrição do cargo. Ao descrever um cargo, você deve incluir algumas informações básicas que todo mundo gostaria de ter, para que não tenham de perguntar. Diga a eles o horário, o salário inicial, a duração do período de experiência e se ao fim desse período de teste pode haver um aumento salarial. Você também pode incluir um breve resumo do pacote de benefícios. Ao tirar essa informação básica do caminho, você evita atulhar as perguntas abertas que fornecem as pistas sobre a atitude de que você precisa para tomar uma decisão de contratação. Vamos voltar à entrevista com a senhorita Valência. Ao falar com ela sobre o emprego, descreva-o sem usar termos técnicos. Use termos que ela vai entender. O jargão e as siglas de seu negócio podem ser lugar comum para você, mas são uma língua estrangeira para os novos funcionários. A mesma situação existe com descrições de emprego. Se elas forem escritas em jargão técnico, vão significar muito pouco para candidatos a funcionários. Julgamento e acompanhamento. Embora atitude e habilidades profissionais sejam importantes na avaliação de um candidato, poucas características vão definir melhor um membro colaborativo da equipe que julgamento e acompanhamento. Um membro de equipe com os dois vai se autodirigir melhor e ser mais fácil de lidar. Sem julgamento, ele vai estar para sempre precisando de assistência quando se deparar com decisões. Sem acompanhamento, vai exigir uma quantidade excessiva de seu tempo e provavelmente vai ficar ressentido por ser monitorado tão de perto quanto necessário. Sem os dois, ele vai ser pouco mais que um fantoche que você precisa conduzir em toda a curva e monitorar de perto. Nada disso é um bom uso para o seu tempo. Então, como você avalia a capacidade de julgamento no processo de entrevista? Apresente à candidata situações da vida real que ela poderá enfrentar no emprego. De preferência, situações em que a melhor saída não seja óbvia.
Podem até mesmo ser situações em que há múltiplos caminhos aceitáveis a tomar. Apresente a ela a situação e então pergunte não como ela iria proceder, mas como tomaria suas decisões sobre como proceder. Busque entender como ela vê vazios de informação que ela gostaria de preencher. Em essência, tenha uma ideia de suas habilidades de julgamento. Isso não deve ser uma parte rápida do processo de seleção, como provavelmente vai consumir tempo tanto na preparação quanto na execução. Você provavelmente só vai levar seus últimos e melhores candidatos através do processo. O acompanhamento pode ser avaliado de 2 jeitos. É com informação de antigos supervisores da candidata, se estiver disponível. Não pergunte diretamente ao antigo supervisor se as pessoas faziam o acompanhamento. Pergunte se eram confiáveis quando recebiam uma tarefa. Pergunte se cumpriam prazos. Pergunte com que proximidade elas precisavam ser gerenciadas. A segunda maneira de avaliar o comportamento é perguntar à candidata sobre projetos dos quais fez parte, que não obtiveram tanto sucesso quanto ela desejava. Deixe que ela fale sobre todos os fatores envolvidos no resultado, aquém do esperado. Pergunte-lhe como poderia melhorar o resultado se tivesse outra oportunidade. Na discussão, você vai ter uma ideia do atual nível dela de acompanhamento das tarefas. Se ela falar de prazos perdidos, pergunte-lhe que fatores contribuíram para a perda. Ela pode conseguir identificar fatores externos que estavam realmente fora de seu controle. Ou ela pode dizer coisas como: eu estava com trabalho em excesso e perdi a noção do cronograma. Quanto mais você entender a discussão, melhor poderá formular uma ideia da capacidade da candidata de ter um desempenho confiável. Embora muitos fatores sejam importantes em membros da equipe de alto desempenho, sem julgamento e acompanhamento das tarefas, eles vão exigir muito mais do seu tempo do que deveriam. Vão distraí-lo e não permitirão que você faça o melhor trabalho possível de acordo com sua capacidade. Fechamento da contratação. Se você está considerando diversas pessoas para o emprego, tenha cuidado para não induzir qualquer dos candidatos a erro. Diga a eles que a decisão não vai ser tomada até que todos os candidatos sejam entrevistados. Eles devem gostar da justiça desse esquema. Diga a eles que vão receber um telefonema assim que a decisão for tomada. Faça que o telefonem naquele mesmo dia para informá-lo da decisão. A conversa sobre atitude. Depois que o candidato é selecionado para o emprego, você deve ter sua conversa sobre atitude com a pessoa. A seguir, há um exemplo de uma boa conversa sobre atitude. Você vai desenvolver seu próprio estilo depois de algum tempo, mas as ideias básicas permanecem as mesmas. Exemplo 1. Uma das razões pelas quais eu escolhi você para este cargo é que você demonstra o tipo de atitude que queremos nessa empresa. Sua inscrição e seus testes indicam que você tem a capacidade para fazer o trabalho. Mas o que colocou você acima de todos os outros foi você demonstrar o tipo de atitude que estamos procurando. Nós acreditamos que a diferença entre um funcionário médio e um excelente é quase sempre a atitude. Exemplo 2. Nem todo mundo nessa empresa tem uma atitude excelente. O que queremos dizer por atitude? A atitude de que estamos falando é você não se preocupar se está fazendo mais do que sua cota. É uma atitude de orgulho em fazer um trabalho de alta qualidade e se sentir realizado no fim do dia. É a satisfação pessoal por um trabalho bem realizado. Acreditamos que você demonstra ter esse tipo de atitude. E junto com sua capacidade para fazer o trabalho, você será um grande acréscimo à nossa organização. Vamos analisar as razões para algumas das afirmações desse mini discurso. Quando um funcionário tem mais chance de estar receptivo à ideia sobre o trabalho?
provavelmente no início em um novo cargo. As pessoas costumam tentar corresponder à imagem que acham que você tem delas? Costumam. Lembre-se da entrevista e da possibilidade de a candidata ter demonstrado a atitude que você achava que você queria. Ela agora sabe que essa atitude é extremamente importante para a empresa e para você como seu gestor. Portanto, ela precisa demonstrar essa atitude no emprego. Essa não é uma situação em que todos ganham, ela e a empresa? Por que alardear o fato de que há pessoas na empresa que não têm uma grande atitude? Se você permanecer em silêncio em relação a algumas pessoas que possam ter uma atitude indesejável, suas palavras se tornam realmente vazias quando essa nova funcionária esbarrar com uma delas. Entretanto, como você mencionou isso, quando ela encontrar um colega com atitude ruim, sua credibilidade aumenta. Ela pode pensar: ele me disse que há algumas pessoas com atitudes ruins como essa. Estou aqui para ajudar a mudar isso. Sua credibilidade fica fortificada. O momento exato de sua conversa sobre atitude com um novo funcionário é questão de preferência pessoal. Trazer a pessoa de volta ao escritório depois que ela foi notificada que conseguiu um emprego pode ser o momento ideal para parabenizá-la e ter a conversa sobre atitude. Isso deve ser reforçado no primeiro dia de emprego também, mas de um jeito tranquilo, pois há muitas coisas na mente do novo funcionário nesse dia. Ele está nervoso, está preocupado com o que vai achar das pessoas que vai conhecer e se elas vão gostar dele. Mas esse primeiro dia é quando o novo funcionário está mais receptivo ao que é esperado. Agora está na hora de irmos para o capítulo 13, o treinamento dos membros da equipe. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima.